Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a liturgia, deixa eu abrir um parêntese rapidinho aqui. No vídeo de ontem, vocês notaram que eu esqueci o Credo e o Veni Creator, as orações iniciais que a gente acabou de fazer. Foi erro meu mesmo, minha culpa. Me perdoem. Essas orações não serão retiradas, não. Vão ficar firmes. Se Deus quiser, vão ficar direto. Todos os vídeos. Agora, outro parênteses, outra coisa que deve ter notado também é que o tom de voz baixou um pouco no vídeo anterior, né? E eu vou continuar com esse tom todos os vídeos a partir de agora. Vou tentar diminuir, moderar a minha leitura um tom mais baixo, porque isso tem me atrapalhado um pouco quando eu sirvo na liturgia da Santa Missa. Eu me empolgo lá também e começo a ler mais alto e com o microfone, minha voz já é alta, o microfone fica mais alto aí, meus irmãos ficam surdos, né? Entende? Então eu vou tentar me educar na minha leitura aqui, né, no dia a dia, para servir melhor o meu Senhor na Santa Missa. Mas acredito que os meus vizinhos vão ficar muito felizes também com esse tom de voz mais moderado que eu vou ler a partir de hoje. A partir de ontem, né, que começou. Então vamos para a liturgia. 25 de agosto de 2020, terça-feira, 21ª semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane, de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. 'O Senhor vem julgar nossa terra. O 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 Senhor vem julgar nossa terra
o Senhor vem julgar nossa terra.
Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável. E os povos ele julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com que vivem suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. O Senhor vem julgar nossa terra. E exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é o que deverias praticar, sem deixar aquilo. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro e ficará limpo também por fora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ou seja, leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1 a 3. 3a, para ser mais específico. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. O que Paulo está falando aqui? Naquela época, pessoas, falsos profetas, falsos cristãos, pessoas que estavam dentro da comunidade, não é de fora não são os pagãos não, dentro da comunidade, estavam fazendo cartas e pregando, dizendo que Jesus estava voltando a qualquer momento, que ia vir agora e que ia vir agora e acabar tudo agora, e botando o povo de cabelo em pé, entendeu? Botando o povo de cabelo em pé. Então, o que Paulo disse? Paulo escreveu uma carta, mas com o selo dele. Com o selo dele. Escreveu uma carta, colocou o selo dele do punho dele e falou: Olha, essa aqui é minha letra, essa aqui é minha carta, esse aqui é o meu ensinamento. Esse aqui é o ensinamento de Jesus Cristo. Perdão, esse aqui é o ensinamento de Jesus Cristo. Isso aqui que você tem que seguir. Entendeu? Porque o povo, aquele povo, os falsos cristãos, os falsos profetas, estavam profetizando em nome deles mesmos, não em nome de Deus. E colocando o povo de cabelo em pé. Falando um monte de coisa, um monte de ensinamento que não é ensinamento de Jesus Cristo. Não é o ensinamento dos apóstolos. Ou seja, não é, hoje em dia, não é a fé apostólica. Não é a fé da Igreja Católica. Entende? Não é da doutrina da Igreja. Se não é a fé apostólica,
se não é a fé dos apóstolos, se não é a fé da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, não devemos seguir. Simples assim. É só estudarmos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, estudarmos a doutrina da Igreja Católica, que explica muito bem a palavra de Deus, explica muito bem o Evangelho de Jesus Cristo. É só um pouquinho de boa vontade para queremos aprender que não vai ter erro. Quanto a esses falsos cristãos profetizando que o dia do Senhor está próximo, quando diz está próximo, ele está dizendo que ia vir hoje, ou amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana. Então, a gente não sabe o dia nem a hora. Está na palavra de Deus, que a gente não sabe, ninguém sabe o dia nem a hora. Só o Pai sabe, nem os anjos sabem, nem quem os santos que já estão no céu sabem. Ninguém sabe. Só Deus sabe o dia e a hora. Então, se nem os santos que já estão no céu, nem os anjos que veem constantemente a face de Deus, sabe o dia e a hora, quanto menos nós, né? Meros humanos, meros mortais, vamos saber o dia e a hora. Nunca, né? Então, no versículo 3a, Paulo fala que ninguém vos engane de modo algum. Ninguém vos engane. Entendeu? Nem tem essa de, não, porque estudou aquilo, estudo científico daquela civilização maia de não sei o quê, daquela civilização de não sei o quê, que diz que o mundo vai acabar em tal dia, em tal hora, em tal lugar, em tal situação. Não, não tem como saber, ninguém sabe. Deus falou que ninguém sabe que ninguém sabe. Só Deus sabe, mas ninguém. Então, que ninguém vos engane, irmãos. Vamos ao próximo versículo, que é o versículo 14, que vamos meditar. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! Versículo 14 está dizendo que por meio do Evangelho vamos alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa? Significa que a Bíblia, através do Evangelho de Jesus Cristo, através da Bíblia, vamos alcançar a salvação só da Bíblia? Só precisa do Evangelho? Só precisa do Evangelho de Cristo, não precisa mais de nada. Só ler o Evangelho e seguir o que está aqui. Não é isso que está dizendo a palavra. Não é só o Evangelho, não é só a Bíblia. A Bíblia é sim um meio de salvação, é sim um meio de chegarmos ao céu, de estarmos na glória do Senhor, mas não é o único. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana tem três pilares, três alicerces fundamentais, que são a Bíblia, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Esses são os três pilares da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, a Bíblia é sim a palavra de Deus e temos sim que viver o que está aqui, principalmente no Evangelho, os 4 Evangelhos. Mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. A palavra de Deus é muito mais do que a Bíblia. Como diz o próximo versículo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, ou seja, a sagrada tradição, de viva voz ou por carta, ou seja, por carta é a Bíblia. Metade da Bíblia do Novo Testamento são as cartas de São Paulo. Metade. Metade do Novo Testamento são as cartas de São Paulo. Então, de viva voz ou por carta, ou seja, pela Bíblia, pela tradição oral, tradição oral. A nossa igreja acredita, crê na sagrada tradição, tradição oral passada por Jesus Cristo para os apóstolos e para os apóstolos para nós. Ou seja, a sagrada tradição são os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Então já explicamos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério é a sucessão apostólica dos apóstolos, os bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. E os bispos da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, no Sagrado Magistério, interpretam, inspirados, ungidos pelo Espírito Santo do Senhor, interpretam as Sagradas Escrituras para nós. Interpretam para nós, meros leigos. Nós que somos meros leigos, que não temos o total conhecimento da doutrina, da palavra, mas nossos santos bispos têm. Porque eles são ungidos pelo Espírito Santo para isso. Para nos ensinar a doutrina e a palavra de Deus, os evangelhos. Irmãos, a nossa igreja, ou melhor, a igreja de Cristo é perfeita. É perfeita. Porque foi o Cristo que fundou, é o Cristo que sustenta. Jesus Cristo. Por isso que ela é perfeita. E por isso que ela é santa. Porque Jesus Cristo é a base, o alicerce, a pedra angular da nossa igreja. A pedra que sustenta todas as outras pedras.
Mesmo que as outras pedras não sejam tão santas assim, né? Sejam pecadoras como nós. Somos pedras pecadoras, mas Cristo nos sustenta. Vamos ao Salmo responsorial, que é o Salmo 95, que diz assim: Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. O Salmo responsorial, claro. O Senhor vem julgar nossa terra. Meus irmãos, temos que estar preparados para o julgamento do Senhor. Temos que estar preparados, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Está na palavra que não sabemos o dia e a hora, por isso temos que estar vigilantes, seja para o nosso julgamento particular após a nossa morte, ou seja para o julgamento universal, o julgamento final, o Apocalipse, a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os novos céus e a nova terra. O que é estar vigilante? Estar vigilante é estar em estado de graça, estar na amizade com Deus. Ou seja, sem pecados mortais, participando da Santa Missa pelo menos uma vez no domingo, comungando, confissão regulares, vida de oração, essas coisas. As coisas de Deus que nos levam cada vez mais para o alto, para o céu, e nos tiram cada vez mais do mundo, das coisas do mundo, que podem nos colocar em risco a nossa salvação eterna. Então temos que anunciar, publicar entre as nações, temos que publicar, reina o Senhor, porque o Senhor vai reinar. O Senhor já está reinando e vai reinar eternamente. Agora eu quero meditar esse versículo em específico. Ele firmou o universo inabalável. Sempre que eu falo do universo na liturgia, eu gosto muito, porque, como você sabe, já devo ter visto em outros vídeos, eu gosto muito do universo, eu acho fascinante toda a criação de Deus, eu vejo toda a glória de Deus no universo. É inimaginável, é lindo demais, é infinito, é perfeito, é maravilhoso. Nossa, as estrelas, os cometas, os asteroides, as constelações, as galáxias, as nebulosas, as supernovas, acho tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. Eu sempre achei fascinante isso, mesmo antes da minha conversão, do meu encontro pessoal com Cristo, eu sempre achei fascinante o universo, mas agora eu acho muito mais, porque eu vejo a grandeza de Deus no universo. Meus irmãos, aqui diz que, olha, diz aqui, o Senhor firmou o universo inabalável. Meus irmãos, eu já estudei um pouquinho sobre o universo, pouquinho, nada, pouca coisa, sou nenhum perito não. Mas o que eu sei é que o universo é caótico, é caos. Quando você olha, você foca num lugar, você só vê caos. Você vê galáxias se chocando, você vê explosões de supernova, buraco negro sugando tudo. É caótico, é caótico. Por exemplo, no centro da nossa galáxia, na Via Láctea, tem um buraco negro supermaciço que é enorme, a gravidade dele é enorme, tão enorme que os planetas rodam a milhões de quilômetros por hora por volta dele. É caótico. Mas aqui, no nosso sistema solar, é paz absoluta. Na nossa localização, no nosso planeta, na galáxia, no nosso sistema solar, é paz absoluta. É inabalável. É inabalável, como está dizendo aqui na palavra. Inabalável. Olha, mesmo antes de eu acreditar em Deus, mesmo antes de eu viver a minha fé, eu já não acreditava em coincidência. Eu pensava, não, não pode ser. Eu não acredito em coincidência. Coincidência para mim não tem sentido. Porque, pensa comigo, olha, o nosso universo é caótico, mas o sistema solar é uma paz absoluta. E a gente está numa localização, nossa galáxia, nosso sistema solar está numa localização que se estivesse mais para fora, seria impossível ter vida. Se tivesse mais para dentro, também seria impossível ter vida. A gente está numa localização perfeita no sistema solar. Nosso sistema solar está numa localização perfeita dentro da nossa galáxia. E não só isso. O nosso planeta Terra também está numa localização perfeita dentro do nosso sistema solar. Perfeita para existir vida. Existir água líquida. Existir oxigênio. Existir todas essas coisas. A atmosfera está numa localização perfeita. Se tivesse mais para dentro, tipo Mercúrio, não ia conseguir ter vida porque seria muito quente. Ia queimar tudo. Se tivesse mais para fora, também não ia conseguir ter vida, porque ia ser muito escuro, muito frio. Então, eu não consigo imaginar, as pessoas conseguem imaginar que isso seja, sabe, aleatório. Uma coisa assim, coincidência. Não, não é coincidência, é a mão de Deus que firmou tudo inabalável, que colocou tudo perfeito. Não vou parar de falar de universo, não me empolgo muito, esse vídeo vai ficar 1 hora. Vamos para o Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 26. E diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós,
mestres da lei e fariseus, hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. O que significa isso? Bom, Jesus está dizendo que os fariseus são hipócritas. Por que são hipócritas? Porque eles pagavam dízimo, pagavam dízimo de várias coisas, inclusive. Hortelã, erva doce, cominho, pagavam vários dízimos, pagavam todos os dízimos que eles tinham que pagar, eles pagavam. Acho que até mais eles pagavam. Então, realmente, nisso aí, não podiam que falar deles. Mas, tem uma questão. Eles pagavam dízimo, mas os ensinamentos mais importantes da lei, né, não é pagar o dízimo. O ensinamento mais importante da lei, claro, o dízimo é importante, você tem que pagar o seu dízimo, você tem que devolver para o Senhor, não é nem pagar, ele fala devolver para o Senhor o que Ele te deu, porque tudo é do Senhor, tudo é graça de Deus na nossa vida. Tudo que a gente tem por graça de Deus. Então a gente tem que devolver a Deus. É importante pagar o dízimo. Mas o que significa? Que você não tem que só pagar o dízimo, você tem que pagar o dízimo, mas viver a lei de Deus, viver os ensinamentos mais importantes da lei de Deus, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E os fariseus pagavam o dízimo, pagavam, cumpriam seus preceitos lá, mas não viviam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, por que não viviam justiça? Não viviam justiça porque eles não tinham uma vida de santidade. Não viviam a misericórdia porque eles julgavam todo mundo, condenavam todo mundo, diziam que todo mundo ia para o inferno. Não tinham misericórdia. E não tinham fidelidade, porque eles não eram fiéis às leis que eles tanto falavam. Eles falavam da boca para fora. Eles falavam das leis, mas não viviam as leis. Ensinavam a lei para os outros, mas não viviam essa lei que o próprio estava ensinando. Por isso que eles eram hipócritas. Nos fala, olha, pagar o dízimo é importante, mas vós deverias praticar isto sem contudo deixar aquilo. Ou seja, um exemplo prático para os dias de hoje. Meus irmãos, o que adianta a gente não comer carne na sexta-feira? É importante não comer carne na sexta-feira, porque sexta-feira é a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que não é importante sim, a gente conservar isso. Mas o preceito mesmo é só uma sexta-feira, que é a sexta-feira santa. O preceito, a regra, a lei é só uma. Tirando isso, você poderia sim comer carne em todas as sextas-feiras do ano, menos nessa. Menos na sexta-feira santa. Mas tudo bem, por respeito, por amor a Deus, por Jesus Cristo, você não quer comer carne nenhuma sexta-feira do ano. Ótimo, muito bom. É isso aí. Mas o que adianta você não comer carne na sexta-feira se você tem uma vida sexual completamente desregrada? Não vive a castidade? O que adianta? Não adianta nada, meus irmãos. Não adianta nada. É o que Jesus fala no próximo versículo. Olha, guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ou seja, você filtra um mosquitinho, não come carne nenhuma sexta-feira do ano, é um mosquitinho. Não, é importante, sim, mas é um mosquitinho. Comparado a viver uma vida completamente desregrada sexualmente, sem viver a castidade, isso é um camelo. É um camelo você viver uma vida promíscua. É um camelo comparado com não comer carne na sexta-feira, que é um mosquito. Mas é importante. Cada um que sou cada um. Cada um que sou cada um em relação a não comer carne, né? Mas viver uma castidade todos nós temos que viver. Por exemplo, vou usar eu como exemplo. Eu não como carne nenhuma sexta-feira. Não como. Mas eu sou eu. Eu não vou julgar quem come carne nas sextas-feiras, porque eu não como. Tá entendendo? Isso é misericórdia. Mas lei e preceito da igreja mesmo é só uma sexta-feira do ano, que é a sexta-feira santa, que não pode comer carne de jeito nenhum. Versículo 25, Jesus nos fala: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de cheios de roubo e cobiça, cheios de podridão. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Ou seja, a vida com Deus começa no interior, não no exterior. Não adianta você querer começar a sua vida com Deus no exterior que não vai dar certo. Tem que ser no interior. Ou seja, tem que ser na contrição, no arrependimento dos pecados. Limpar as nossas maldades, as nossas impurezas, nossas falhas, nossas culpas perante Deus. Pedir perdão, implorar a misericórdia do Senhor por sermos tão miseráveis. Mas isso começa no interior, não no exterior. Jesus nos fala que quem só práticas exteriores, só quem é bonito por fora, só que se arruma por fora, e cheiroso, e perfume, roupa de marca, não sei o quê, e só por fora, não adianta nada. Se por dentro está cheio de maldade, cheio de cobiça, cheio de pecados, de trevas, de podridão. Jesus fala, quem só se preocupa com o exterior e esquece do interior é um cego.
Ou seja, quem só se preocupa em ter bens, em possuir, ter muito dinheiro, muita vanglória desse mundo, muita fama, muito status, muito poder, muitas coisas desse mundo, e esquece de cuidar, de preservar sua alma que é eterna, é um cego. E Jesus termina nos dizendo: limpa primeiro o copo por dentro, que depois também fica limpo por fora. Ou seja, a conversão, o processo interior, começa dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A metanoia, a mudança de mente, começa aqui. E se a gente se converter por dentro, consequentemente vamos nos converter por fora também. As práticas exteriores serão consequência do que começa aqui dentro. Olham bem o que estou falando. Não estou falando que não é importante as práticas exteriores. Sim, é importantíssimo a gente professar nossa fé publicamente. Mas não adianta a gente dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a gente professar nossa fé publicamente, sendo que por dentro a gente não vive isso. A gente vive completamente no mundo. A gente vive completamente nas nossas más inclinações, nossos maus desejos, nossas más paixões, nossa maldade. A gente vive nesse mundo. Então não é isso. Os dois são importantes, interior e exterior, mas interior é muito mais importante. Finalizar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.